Na Band FM, quem ama não esquece. Às vezes a gente passa por coisas tão ruins e entramos num estado tão profundo de tristeza que a gente chega a pensar que nunca mais vai se recuperar. Até que vem a vida e nos mostra a famosa luz no fim do túnel e de repente um fio de esperança volta a surgir. A minha história começou quando eu decidi morar com a minha irmã. Assim que eu cheguei no bairro, eu conheci um vizinho chamado Augusto. A gente logo se aproximou e aí aos poucos fomos nos apaixonando. Depois de um tempo, nós nos casamos e tivemos 2 filhos, um menino e uma menina. Durante 33 anos nós tivemos uma vida maravilhosa, com muito amor, carinho e cuidado também. Para mim, o Augusto era como o sol, que iluminava toda a minha vida e a minha existência. Mesmo depois de tantos anos, a gente seguia se amando e fazendo planos para o futuro. Mas, infelizmente, nem sempre a vida é do jeito que a gente imagina, né? Um dia, o meu marido adoeceu e precisou fazer uma cirurgia. Durante todo o tempo, eu fiquei esperando, orando ansiosamente para que tudo desse certo e para que ele voltasse logo para casa comigo. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar de toda a minha esperança, de toda a minha fé, o Augusto nunca voltou para os meus braços. O meu marido morreu por um erro médico durante aquela cirurgia. É isso mesmo, por um erro médico. E tudo aquilo me revoltou demais. Eu não conseguia me conformar em ter perdido o Augusto daquele jeito e sem ele, o meu mundo ficou em pedaços. De repente tudo se tornou para mim uma profunda escuridão e nada mais tinha graça, nada mais tinha importância. Nada mais valia a pena na minha vida. Foi uma barra muito grande. E naquela fase eu acabei me perdendo de mim mesma, entrando numa depressão bem profunda. Em alguns momentos eu confesso que eu cheguei a pensar em acabar com a minha própria vida, porque eu simplesmente não conseguia viver num mundo em que o meu marido não estivesse mais. Eu sei que para algumas pessoas pode até parecer absurdo, pode parecer um exagero. Mas só quem já viveu uma depressão sabe como é. Sabe como é se sentir totalmente consumida pela tristeza. Como é viver sem esperanças. Para não enlouquecer, eu decidi focar no trabalho de manicure e, por sorte, eu tinha algumas boas clientes com quem eu desabafava sobre as coisas da vida. Um dia, uma das minhas clientes, vendo a minha situação, acabou me sugerindo mudar do meu apartamento para que eu respirasse novos ares, para que eu não ficasse pensando no Augusto em cada canto da minha casa. Para me ajudar, ela até me ofereceu um apartamento dela para alugar. No começo eu até recusei a ideia porque eu pensei que os custos iam ser muito altos, né? Mas a minha cliente disse que nós éramos amigas e que faria um preço especial para mim. Depois que ela fez essa proposta, eu conversei com os meus filhos, que já eram adultos e tinham até a vida deles já. Eu falei sobre a minha mudança. E a minha filha e o marido dela até decidiram ir morar comigo para não me deixarem sozinha. Quando nós mudamos, eu realmente melhorei um pouco. Mas ainda assim existiam alguns momentos ruins, onde a solidão e a tristeza voltavam com força total. Eu me lembro que, naqueles primeiros dias no apartamento novo, o ponto alto do meu dia era quando eu ia para uma das janelas do apartamento, tomar café, olhar o céu, a cidade, o condomínio. É engraçado pensar que naquela época eu realmente achava que eu nunca mais ia encontrar um amor ou uma companhia para minha vida. Mal sabia eu que tudo estava prestes a mudar.
Era um dia normal. Eu acabei cruzando com um homem no condomínio que puxou papo comigo. É Zenilda, né? É. Você acabou de se mudar com a família agora? É, isso mesmo. E você é o zelador do prédio? Isso, exatamente. Me desculpa, qual que é seu nome mesmo? Valdenísio. Todo mundo aqui me chama de Val. Mas me diz uma coisa, Zenilda. Você tá gostando de morar aqui? Ai, tô sim, é bem legal. Ah, que bom. Bom, por enquanto eu não tenho do que reclamar. Eu espero que você continue gostando. Bom, eu tenho que ir agora. Boa tarde pra você, viu? Eu sei que vai parecer loucura. Eu sei, mas aquele pequeno momento, aquele breve instante, bastou para que eu sentisse alguma coisa dentro do meu peito. Eu não sei explicar direito o porquê, mas aquele homem me transmitiu uma paz tão grande, uma sensação estranha de tranquilidade. Depois daquilo eu fui trabalhar, mas eu não parei de pensar no Val o dia inteiro e naqueles segundos de paz que eu senti quando eu conheci. Por outro lado, eu também me sentia muito culpada por estar pensando em outro homem que não fosse o meu falecido marido. Naquela época eu ainda estava muito instável emocionalmente. Eu passava muitas noites em claro chorando por saudade do Augusto. Aliás, aquele dia mesmo em que eu conheci o Val foi um desses dias em que eu chorei a madrugada toda. No dia seguinte, enquanto eu olhava pela janela do meu apartamento, eu me peguei pensando que todo o meu sofrimento poderia acabar se eu simplesmente morresse ali, naquela hora. Mas aí os meus pensamentos foram interrompidos quando eu vi o Val. O meu coração disparou na mesma hora e eu fiquei sem entender por que ele mexia tanto comigo. Quer dizer, a gente só tinha conversado por 1 minuto, mas quando eu olhava para ele, eu só pensava nele. E uma força muito grande e boa tomava conta de mim. Aquela noite eu acabei sonhando com o Val. No meu sonho eu ficava olhando pela janela enquanto ele andava pelo condomínio. Aí os nossos olhares se encontravam, ele sorria e acenava para mim. Eu fiquei uma semana inteira sonhando a mesma coisa. Todos os dias era o mesmo sonho. Eu contei para uma amiga o que estava acontecendo e ela me aconselhou a contar de uma vez por todas pro Val o que eu estava sentindo. E aí, uma parte de mim tinha vontade de seguir esse conselho, mas a outra se sentia culpada demais com a situação, né? E aí não deixava eu abrir o meu coração. Por várias semanas eu fiquei observando o Val de longe, alimentando aquele sentimento que estava nascendo. Apenas olhar para ele já me trazia felicidade. Só que isso uma hora deixou de ser suficiente. Eu queria mais. Eu queria pelo menos saber mais sobre quem ele era. Então eu o encontrei nas redes sociais e comecei a seguir. Mas o que antes tinha me deixado empolgada, logo se transformou num baita balde de água fria. No perfil do Val, eu descobri que ele tinha uma namorada. E eram várias fotos com ela, vários momentos. Claro que eu não tinha nada o que falar, afinal, ele nem fazia ideia dos meus sentimentos, mas descobri que ele tinha uma outra pessoa. Me deixou com uma sensação horrível. Eu fui levando, tentando não pensar mais nele, mas vez ou outra a gente interagia pelas redes sociais com algumas curtidas. Até que um dia eu recebi uma mensagem que mudou tudo. A mensagem era dele. E nessa mensagem ele falava sobre como eu deveria ter amado imensamente, intensamente o meu marido por conta das homenagens que eu sempre fazia para ele. Quando ele mandou essa mensagem, eu acabei respondendo e quando eu vi, já tinha contado toda a minha história para ele. Depois desse dia, eu e o Val nunca mais paramos de nos falar. Apesar de eu me sentir muito bem conversando com ele, eu ainda tinha aquele sentimento de culpa. Eu me sentia confusa, porque além de tudo, eu ainda pensava que ele tinha aquela namorada, né?
namorando? Não. Eu tô solteiro. Ué, mas... Então por que você tem várias fotos de uma moça nas suas redes sociais? Ah, isso é que eu terminei esse relacionamento só faz um mês. A gente morava junto há 4 anos. Ah, entendi. Aí, nesse último mês, a minha vida tem sido bastante corrida, sabe? Então não mexi nisso. Isso é sério mesmo, Val, jura? Sim, claro. Você não tá mentindo pra mim não, né? Gina, juro por tudo que é mais sagrado, Zenilda. Mas se só a minha palavra não basta, por que você não vem aqui em casa pra me ajudar a apagar as fotos? Todas, uma por uma. Eu ia adorar. Assim que eu recebi aquele convite, eu topei na hora, sem nem pensar 2 vezes. Peguei o endereço do Val, que era do lado do meu prédio, me arrumei e fui encontrá-lo. Lá, nós nos beijamos pela primeira vez. E quando aconteceu, eu me senti nas nuvens. Depois disso, a gente não conseguiu mais se segurar e a gente se entregou um para o outro sem pensar no que os outros poderiam dizer. Aquele foi o primeiro dia em muito tempo que eu me senti completamente feliz. Desde o primeiro encontro, eu e o Val começamos a namorar. Eu ainda sentia uma pontadinha de medo do que os outros poderiam pensar de uma viúva namorando um outro homem. Mas o meu sentimento pelo Val era muito maior do que qualquer coisa. E pelo menos a minha família apoiou muito o meu relacionamento e receberam o Val de braços abertos. Tudo ia muito bem. Até que 6 meses depois de começar a namorar o Val, eu recebi uma ligação daquela minha amiga que tinha me alugado o apartamento. Amor, aconteceu alguma coisa? Que cara é essa? O que a sua amiga queria? Ai, Val, ela disse que eu vou ter que me mudar desse apartamento porque a filha dela vai vir morar aqui daqui a alguns meses. Eu vou ter que procurar um outro lugar para morar agora. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora, viu? E se eu acabar tendo que mudar para longe de você? É a nossa relação. Eu não vou conseguir suportar isso. Peraí, mulher. Olha só. Por que você não vem morar comigo? Morar com você? Sim. Não, peraí. Você tá falando sério? Claro, por que não? A gente se ama. As nossas famílias nos adoram. E o que eu sinto por você é a coisa mais intensa que eu já senti na minha vida. Eu tenho certeza que a gente vai dar certo. E eu tenho certeza também que é pra sempre, Zenilda. Eu te amo. De verdade. Depois dessa proposta do Val, eu fui conversar com os meus filhos. Eu pedi a opinião sincera deles, porque aquela minha parte que sentia culpa não deixava nunca viver em paz. Mas eles apoiaram totalmente e ainda me incentivaram a morar com meu namorado e a seguir em frente de uma vez por todas. Eu me sentia como uma adolescente começando a vida nova ao lado de um grande amor, completamente apaixonada. Como se não bastasse tanta alegria, o Val ainda me pediu em casamento. Nós estamos juntos e casados há 1 ano. E eu finalmente descobri que poderia ser feliz de novo. Eu me sinto uma mulher realizada e sortuda por ter encontrado alguém tão bom e que trouxe tanta alegria para minha vida naquele momento que eu achei que não seria mais possível. Essa história é uma homenagem ao meu marido e eterno namorado nessa data tão bonita. E eu desejo para todos os ouvintes um feliz Dia dos Namorados. Curta muito, curta cada segundo ao lado dessa pessoa que você ama. E para quem ainda não encontrou a sua cara metade, não desista não. Lembra da minha história e tenha certeza de que, por mais improvável que pareça, o amor sempre pode acontecer.